Então, só para questão da prece, essa importância, né, da nossa referência de prece. Ah, mas como eu devo fazer a minha prece? É a forma falar com Deus. Ah, mas eu posso falar através de São Francisco, através de Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora Aparecida. Aqui temos o nosso altar. Então, é aquela forma que você consegue. Isso é o mais importante. Tudo bem? Então, vamos fechar os olhos. Vamos conectar com aquilo que é mais sagrado na sua vida, como encarnado. E isso também é uma grande referência para o amor. É o amor que liberta, é o amor que cura, é o amor que transforma. Ó Senhor, bom Deus, estamos aqui hoje a mais um trabalho de estudos. Que possamos, ó Senhor, aprendermos, aprendermos e aprendermos. Que a nossa mente, o nosso coração, o nosso espírito possa refletir por todos os ensinamentos. Ilumina, Pai, a cada um aqui presente, encarnado e desencarnado, e que possamos levar para o nosso lar todas essas bênçãos que recebemos do nosso centro espírita, simplesmente amor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que assim seja, Senhora. Vamos lá? Nosso estudo. Como a gente sempre diz, toda terceira terça-feira do mês é o dia de nós estudarmos o Livro dos Espíritos e a gente vai seguindo na ordem numérica das questões. Então, até a reunião passada, nós tínhamos estudado até a questão número 404 e hoje a gente vai para 405. Então, o assunto que nós estamos vendo aqui é com relação ao capítulo 8º, que fala sobre emancipação da alma. E aí tem o item que vai falar essas questões que Kardec elaborou, como acho que todos aqui sabem, mas a gente sempre lembra. Kardec fez um método científico. Então, ele elaborava as questões e mandava para diferentes médiuns em diferentes lugares, inclusive aqueles que ele conhecia. E a partir do momento que as respostas chegavam, ele verificava e compilava tudo em assuntos, e assim que ele foi estruturando a doutrina, que é a doutrina dos espíritos. Por quê? Não é a doutrina de Kardec, até porque o Allan Kardec é o pseudônimo, né? Então, não é a doutrina de Kardec, é a doutrina dos espíritos que foram trazidas, foram estruturadas em forma de capítulos sobre os assuntos que movem o nosso, na nossa vida de encarnados. Então, ele vai trazendo as respostas de acordo com aquela compilação que ele fez, porque as respostas eram extremamente semelhantes, vindas de diferentes lugares. E isso provou que a resposta realmente vinha dos espíritos. Como é que era possível, né? Perguntas feitas em lugares diferentes, para médiuns diferentes, e as respostas serem idênticas sobre todos os assuntos, né? E assim a gente tem o Livro dos Espíritos e a gente vai seguindo nesse estudo. E nesse assunto que a gente está vendo aqui, eu acho até muito interessante, que vai falar sobre os sonhos. Então, o que que os sonhos têm a ver com o tema do capítulo, que é a emancipação da alma? E as perguntas que a gente viu, para a gente ter uma ideia, a gente estuda
e é sempre, acaba sendo um pouco demorado. Por quê? Porque a gente sempre discute, a gente exemplifica, as pessoas podem participar. Então, quem está em casa pode participar também, né? E aqui, se alguém quiser fazer algum comentário, tirar alguma dúvida, fique sempre muito à vontade, né? Então, a gente vai se organizando aqui para poder a gente começar os estudos aqui. E aí, na reunião passada, no mês passado, nós estudamos durante toda a reunião duas questões, para vocês verem como é que a gente vai devagar, mas é importante porque a gente vai estudando e vai vendo os assuntos de uma forma, né, devagar, mas apreciando realmente aquilo. E as questões que nós vimos na vez anterior foi falado sobre por que que nós não nos recordamos sempre dos sonhos e o que pensar das significações atribuídas aos sonhos. Então, a gente conversou sobre isso e a partir de hoje a gente vai ver. A 405, a pergunta que foi feita aos espíritos foi: frequentemente se vê em sonhos coisas que parecem pressentimentos e que não se cumprem. De onde vêm elas? Só uma parte, eventualmente, as palavras podem mudar um pouquinho segundo a versão e tradução de cada edição de Livro dos Espíritos, mas o sentido é o mesmo. Então é isso. Às vezes acontece de a gente sonhar alguma coisa, a gente vê, parece que é um pressentimento, parece que é alguma coisa que, opa, será que eu estou achando, vendo, sabendo de alguma coisa, sonhei com algo que vai acontecer? E aí, dizendo, de onde vêm essas imagens, esses sonhos? E os espíritos responderam da seguinte forma: podem cumprir-se para o espírito se não se cumprem para o corpo. Quer dizer que o espírito vê aquilo que deseja, que vai procurá-lo. Não se deve esquecer que durante o sono a alma está sempre mais ou menos sob a influência da matéria e, por conseguinte, não se afasta jamais completamente das ideias terrenas. Disso resulta que as preocupações da vigília podem dar àquilo que se vê a aparência do que se deseja ou do que se teme. A isso é que realmente se pode chamar um efeito da imaginação. Quando se está fortemente preocupado com uma ideia, liga-se a ela tudo o que se vê. Então, assim, acho que tem bastante elemento aqui para a gente comentar sobre isso. Então, o resumo da pergunta: por que que às vezes a gente sonha, parece um pressentimento, mas acaba não se cumprindo? E a primeira parte da resposta dos espíritos é: pode ser que não se cumpra no sentido material, para o corpo, mas pode ser algo que se cumpra para o espírito, como uma experiência que fica impregnado. Mas, em tese, tudo que aquilo que a gente está muito preocupado pode acontecer de a gente sonhar. E aí vai se ligar às imagens que a gente tem no sono, no sonho, aquilo com que a gente tem enquanto está acordado. Então, assim, para começar, é isso. Vamos lá, quem vai fazer a. Não, posso ir usando aqui. Obrigado pela parte que me toca. Bom, boa noite, pessoal. É, durante a noite, a gente tem que se lembrar, só o nosso corpo dorme. Nosso espírito não dorme. Ele está acordado. E é um momento, inclusive, de, a gente fala, emancipação da alma, né? O espírito, ele consegue viver a vida própria de espírito, que é a nossa vida de origem. A gente tem uma encarnação, às vezes, a cada 200, 300 anos, então nós passamos muito mais tempo no plano espiritual do que aqui. Isso é regra geral, obviamente tem exceções, né? Mas só para destacar que a nossa vida normal não é essa, que a gente se apega tanto, né? A nossa vida normal é a vida no plano espiritual, onde tem cidades, lugares, faculdades, cursos, trabalhos, uma vida infinita lá, né? Durante a noite, o nosso espírito se desprende
e ele vai para o plano espiritual. Ele pode ir para lugares bons, ele pode ir para lugares ruins, não tão bons, lugares péssimos. Ele pode ficar aqui na Terra e ir livremente numa boate, enfim, num bar, né? Ou ele pode ficar ali do lado do corpo também, parado, mas esse espírito está sempre em movimento, sempre em atividade. Ele não tem necessidade de descansar, como o nosso corpo precisa realmente. Se eu não tiver as minhas horinhas de sono, eu já fico meio capenga. Mas eu queria chamar a atenção na parte da resposta que fala dos nossos impactos, daquilo que nos impressionou durante o tempo que a gente está acordado, e que isso muitas vezes é objeto de imagens que ficam para nós quando a gente acorda, ou até de sonhos. Então, isto também acontece, mas isso é apenas uma parte do que acontece conosco. E muitas vezes, quando a gente vai conversar com alguém, e é muito comum, minha mãe falava isso quando eu era pequeno, talvez já tenha ouvido isso do seu papai, né? Ah, não, isso é uma impressão ruim que ficou no seu sonho. É uma coisa assim, não é? Não acontece isso? Acontece muito de a gente ter uma impressão ruim, aí teve um problema na escola, teve um problema no trabalho, teve um problema de família, e a gente sonha com situações de medo que envolvem aquilo, tal. Sim, o impacto emocional que aquilo nos causou também se reflete nos sonhos, mas isso é apenas uma parte do que acontece conosco. Há situações que acontecem isso. Nós sofremos o reflexo das coisas que tiveram um impacto para o nosso emocional, para a nossa psique. Mas é só uma parte. Na verdade, o que acontece conosco é a vida do espírito. E muitas vezes até se mistura essa parte do impacto psíquico com experiências que a gente tem enquanto espírito livre, emancipado. Porque nem tudo nos é permitido lembrar. Nós já recebemos muitas vezes advertências, tem até no Evangelho segundo o Espiritismo, algo que nos permite concluir que, se nós nos lembrássemos de tudo o que acontece, correria o risco de a gente não querer voltar. É verdade. Ou perder o juízo, né? Então, essa é a observação que eu queria fazer. Bom, não, só enquanto o Nicolau estava falando, o que eu me lembro. Ah, bom, venho aqui para frente, então. Não, eu queria comentar, quando o Nicolau estava falando, o que eu me lembrei é que algo que eu aprendi aqui é a importância da gente não dormir com raiva, se sentindo mal, brabo. Por pior que tenha sido o dia, por mais injustas que tenham sido as situações, sei lá, toma um banho, ouve um mantra, ouve uma música, ou faz uma oração antes, porque se você vai dormir com uma sensação ruim, a tendência dessa sensação ruim ficar com você durante toda a noite é muito maior. Então, assim, tá de saco cheio, tá brabo, tá ruim, bom, vou dormir, isso fica para o dia seguinte. Agora eu tentar, na melhor das hipóteses, sempre dormir no mínimo pleno, né? E se puder dormir alegre, melhor ainda. O sonho, ele pode, para nós, né? A gente acaba dividindo ele de duas formas. Sonho traz lembranças do seu dia a dia, é o seu cérebro revivendo muitas coisas, até para processar, arquivar. Quando você põe um computador lá para guardar, ele tem um tempinho dele, né? O nosso cérebro faz isso com o nosso dia à noite. Mas tem coisas que são vivências, vivências espirituais. Geralmente essas vivências você não esquece. Se você tem uma vivência forte, uma conexão,
você vai lembrar de detalhes daqui a 10 anos. Como sonho, você sonhou, às vezes você acordou, nossa, que sonho diferente, ou sonho ruim, ou bacana. Geralmente sonho ruim a gente guarda mais, né? Quando você acorda, passou uma hora, você tenta lembrar do sonho, mas já não lembra mais. E as vivências espirituais, você vai lembrar de detalhes. É como uma conversa importante com alguém que você quer ver muito bem. Exemplo, meu pai desencarnou. Se eu encontrar com ele novamente, eu vou saber lembrar de detalhes do sonho, ou melhor, detalhes dessa vivência, que eu tive essa conexão espiritual muito forte. Eu posso repetir para os meus filhos ou para minha mãe todas as vezes que eu vou trazer todos esses detalhes. Ele não é fragmentado. Ah, mas sonhar com o pai quando desencarna, mas você pode sonhar com uma pessoa que você não gostava. E aí, como fica? Você pode. Você pode, da mesma forma que era um tormento ou uma dificuldade que você tinha com essa pessoa encarnada, quando ela desencarna, é lógico que ela pode estar interferindo dentro da sua casa, ela pode, naquele momento, tornar-se um espírito perdido na ignorância, um obsessor que fica ali na sua casa, ou alguns espíritos podem se moldar à figura dessa pessoa que você já tinha uma diferença e você fica ali. Além de, quando você acordar, você emanar um pensamento ruim a ela, você fica numa vibração ruim o dia inteiro. Então, as nossas situações ao dormir, a prece é extremamente importante. Não dormir com raiva, pô, mas eu acabei de discutir com o meu esposo, ou com a minha esposa, ou brigo com meu filho, com minha filha, com meu pai, com a minha mãe. Estamos aqui. Isso vai acontecer. Mas, quando você colocar a cabeça no travesseiro, é importante que você traga pensamentos bons ou a prece. Que a gente estava falando da forma que a gente conversa com Deus, com Jesus, com Nossa Senhora, ou uma música, como você falou, um mantra, e que você adormeça naquela sintonia. É igual o rádio. Se você está numa sintonia ruim, você vai entrar numa frequência ruim, não tem como. Se você consegue melhorar a sua frequência, você vai ter um sono melhor, conexões espirituais melhores, e você vai acordar mais disposto. Então, tem pessoas que elas não adormecem, elas de repente dormem. Quantos fazem uso de remédio para dormir? Ah, tô conversando com você, o sono não vem, para tomar um remédio aqui. Pá. Não dá nem tempo do espírito sair do corpo, né? Dá até trabalho para desligar. Então, você busca, o adormecer é importante. E o que ajuda você a adormecer? É a conexão, ela acalma o seu coração, ela acalma a sua mente. Inclusive, para quem faz uso de medicação, é mais fácil ainda, porque nós não nascemos tomando medicação. A medicação a gente usa para se adequar à situação que vivemos aqui, né? Então, é importante que você vá buscando, através da espiritualidade, essa busca da fé, essa busca dessa conexão. E isso ajuda você, inclusive, ter bons sonhos, bons pensamentos. Imagine, todo dia você vai dormir, você, seu último pensamento, nossa, inferno, onde você vai parar? Com quem você vai encontrar, né? Então, é lógico, temos contas para pagar, mas se eu dormir todo dia, nossa, vou ter que pagar aquela conta, vou ter que pagar aquela conta, vou ter que pagar. Eu não vou dormir direito, eu não vou adormecer. Eu posso apagar, porque o meu corpo, ele precisa de descanso. Mas eu não vou entrar no sono, eu não vou adormecer. E o mais importante para o nosso corpo, para a nossa mente, para o nosso espírito, é você e o seu espírito e se desligando aos poucos do seu corpo para que você possa ter uma boa sintonia.
para que você possa ter boas lembranças, para que você possa ter boas vivências e trazer essa consciência, né, de fazer todo o download do dia necessário, aquilo que não for bom vai para o seu inconsciente, fica apagadinho ali, apagado não, fica bem guardado, ou é apagado da memória. Então, a importância que temos quando vamos dormir é como, imagine, se você não toma banho, como é que você começa a ficar? Fedido. Você começa a feder. Literalmente, é isso mesmo. Se você não faz essa higiene mental ao adormecer, como é que você vai pro seu sono? Então, é uma higiene mental até para você ter uma conexão mais fácil. Não é perdoar, tá longe de perdoar. Mas assim, preciso acalmar a minha mente, eu preciso estar numa boa sintonia para que fique mais leve. Quando eu for ter uma prova no outro dia, não adianta eu ficar nervoso. Eu fico ali. Nossa, vai dar tudo certo nessa prova. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Então, isso nas nossas dificuldades, trazermos esse conforto, essa sintonia, essa consciência. Ou, Adriano, não consigo fazer a prece, não consigo rezar, não consigo fazer nada. Então, lembra do centro. Lembra do que você ouve aqui, lembra das palestras, lembra do tratamento, e dorme pensando nisso. Ok? Maria? Eu só ia falar, os médicos materialistas, numa visão materialista, eles até falam higiene do sono, fazer a higiene do sono. Até nesse sentido materialista é necessário, né? É difícil ter uma noite boa se você acaba de ver um noticiário com morte, com notícia política, economia, ou até dependendo dos filmes, tipo de filmes. Diga aí, Maria Clara. Oi. Fala aí, Maria Clara. Ah, tá. Eu acho que é importante. Todos vocês lembraram vários pontos, né? Que são realmente o que acontece mesmo quando dormimos. A gente sai do corpo, então a necessidade da oração é para você atrair o teu mentor, para ele te ajudar, te auxiliar, a te acompanhar para algum determinado lugar, para você não sair vagando por aí em lugares que você eventualmente não deveria estar. É, só que eu acho o seguinte, que esse momento é um momento que todos os nossos queridos e amados mentores, os nossos guardiães, fazem questão de poder nos acompanhar. Nesse momento, nós vamos receber orientação, nós vamos ser levados a tratamentos. Então, coisas que eu tenho a impressão que nós não temos a consciência, claro, não trazemos conscientemente do que foi feito, mas algo foi de fato, aconteceu de fato todo esse cuidado. E quando nós trazemos alguma lembrança, meio, assim, parece que meio estranha, é porque são pedaços, né? São que não ficaram, não se conectam, né? São partes daquele quebra-cabeça e que não há necessidade do contexto geral. Então, aquilo serve como uma válvula de escape. Mas o que é importante, que eu entendo que é importante no sonho, é que ele serve, sim, como tratamento. E até, às vezes, como um alerta, olha para onde você está indo, para que situação você está se colocando. Eu acho ele muito ele mede, ele é a régua de como é que você está, como é que está a sua mente, como é que você está vivendo no seu dia a dia, porque você leva para a noite tanto os seus temores como os seus prazeres, o que você gosta e o que você teme. Então, você realmente, essa é uma coisa que
ali é que a gente tem uma forma de se auto-compreender. Como é que estão os meus sonhos? Se eles estão complexos, se não são verdadeiros terrores, né? Ou se são coisas boas, até como eu vou me acordar no dia seguinte. Então, eles são o quê? Um sinaleiro, um alerta para a gente. É isso que eu queria lembrar, que sonho, para mim, ele é nesse sentido que a gente tem. A gente vai lá reviver tudo que está preso em nós, né? Então, eu acho que é muito importante a gente observar nesse aspecto a força que tem o sonho para a evolução. Pronto, já Isso falei. aí. Obrigada, Maria Clara. Alguém tem alguma observação? Quer fazer algum comentário aqui presente? Espera aí, você vai fazer um comentário? Vou colocar aqui. Eu sempre tento, quando eu estou tratando de um assunto aqui, eu vou para o lado objetivo, né? Então, aqui, por exemplo, a gente falou, e é uma coisa muito importante, usou essa expressão, a faxina do sono, né? A limpeza do sono que você faz antes. Todo mundo entendeu, mas a pergunta é, como eu faço isso, né? A maior dificuldade, às vezes, é a gente achar um instrumento que te permite fazer isso. Então, eu me lembrei aqui de uma coisa importante. A gente tem um instrumento fantástico, que é a nossa imaginação. Em muitos lugares, quando você vai praticar um pouquinho de meditação, muitas vezes a meditação, quando ela vai ser conduzida, a pessoa que vai te conduzir, ela começa usando essas expressões. Visualize e imagine, tá? E isso tem uma força danada, porque a imaginação da gente é muito forte. Então, um instrumento que talvez possa servir para você tentar melhorar o seu sono, você dar essa limpada no sono no momento anterior de ele vir, é tentar usar a imaginação. Então, fechar os olhos. Comigo, às vezes, eu estou tão chateado, estou tão acabrunhado com a situação que eu sequer consigo me concentrar. Mas, às vezes, consegue. Então, fecha os olhos, visualize, imagine uma situação, né? Por exemplo, você teve um dia terrível, você levou cacetada de todo lado, você está carente. Puxa, como cair bem um abraço. Então, senta, visualiza, imagina, você está num lugar legal, de muito, de muita claridade, de muito verde. Você está sentado num banquinho, daqui a pouco você está imaginando o teu anjo da guarda chegando perto de você, ele não está falando nada para você, ele vem te dar um abraço, né? Quando a gente consegue esse tipo de coisa na imaginação, realmente muda completamente a vibração da gente. Então é só uma sugestão, né? Uma ferramenta que a gente tem é usar a imaginação, que é muito poderosa. A Amanda levantou a mão. Diga, Amanda. Coloquei aqui para Ô, você. Oi, boa noite, tudo bem? Estão me ouvindo? Sim, pode falar, Amanda. Eu só queria Bem-vinda, tirar viu? uma. Obrigada, obrigada. Eu só queria tirar uma dúvida se algumas vezes o sonho pode trazer alguma relação com outras vidas, com reencarnação, se isso é possível ou não. Obrigada, boa noite. Boa noite. Então, quer responder, Adriana? Bem, então, Amanda, o sono tem essa função de descansar o nosso corpo físico e os sonhos, sim, têm muita função de trazer para a gente muita coisa que acontece no plano espiritual. Como disse aqui, está descrito nessa resposta, né? É, alguém falou, foi a Cissa, pensar em cores, coisas felizes e tudo mais, né? Então, assim, deixa eu só tirar aqui, só para a gente poder ter a fala aqui. Então, pode sim acontecer de a gente, no sonho, ter alguma experiência no plano espiritual e que tenha a ver com alguma vida anterior. Por quê? Porque isso pode ser interessante para o nosso desenvolvimento. E isso a gente vai poder se lembrar caso isso seja efetivamente útil. Então, assim, lembrar-se de vidas passadas através de um sonho é possível.
E a gente vai se lembrar às vezes, porque aquilo vai trazer para nós uma possibilidade de a gente se colocar melhor em alguma situação que esteja vivendo, algo que possa nos fazer bem, porque a gente sabe que a gente não tem acesso às informações se aquelas informações não nos forem úteis. Então, é possível que a gente sonhe, sim, com alguma vivência anterior. O que que vai fazer a diferença no meu entendimento? Vai fazer a diferença a forma como a gente vai lidar com aquela informação. E às vezes, não, às vezes não, na maioria das vezes, nem é tão claro assim, né? Por quê? Porque, como está dizendo, inclusive, na resposta, porque a gente é muito impactado com as coisas que a gente vive no dia a dia. Então, pode acontecer de você ter alguma lembrança de uma vida passada, mas ela está misturada com alguma coisa da vida de agora. Você vê no sonho alguém que você não reconhece, mas que você sabe que você conhece aquela pessoa. E isso pode acontecer, né? E às vezes aquela pessoa, você olha e tem a imagem da pessoa, e aí você vê e fala assim: nossa, essa imagem eu não conheço, mas você sabe que aquela pessoa é uma pessoa que você conhece hoje. Só que hoje ela tem uma outra imagem, porque hoje estamos numa outra vestimenta. Que na verdade o nosso corpo físico é isso, né? Uma vestimenta que o nosso espírito coloca a cada encarnação. Não sei se eu respondi completamente para você, Amanda, tá? Alguém quer complementar a minha Sim, resposta? obrigada, Fran. Ó, o Nicolau vai falar aqui para nós. O que me veio de orientação para falar é uma pergunta, na verdade. Nós devemos nos lembrar das vidas passadas? Complementando essa pergunta, quando nós devemos lembrar das nossas vidas passadas? Nós temos uma reencarnação para termos uma nova oportunidade. Se nós temos uma reencarnação para termos uma nova oportunidade, convém que a gente não fique toda hora remoendo o passado. Senão a gente fica naquele período. Agora, em muitas ocasiões, para o nosso progresso, sem a gente pedir, nos é concedido saber de experiências de vidas passadas. As que eu soube das minhas vidas passadas, que foram amargas experiências, sem eu pedir, que aconteceram comigo em vivências espirituais. Então é muito importante isso, né? Forte para. Exatamente. E foi no momento que a espiritualidade, no momento em que os protetores acharam que era o momento de saber disso, né? Então é muito importante que a gente não tome cuidado, né? Eu não vou fazer higiene do sono, vou aqui me despreocupar, tal, e vou fazer minha oração. Ah, meu protetor, me ajude a conhecer minha vida passada. Não, não é por aí, tá, gente? Tem uma coisa científica que fala exatamente isso. Como é que é Muito a bom, pai. formação do Obrigada. aprendizado na cabeça da gente? Então, cada experiência que a gente... Ou seja, um aprendizado que se forma, inclusive, por isso que vem a questão de dormir do cérebro, da memória RAM do computador, e para que se grave para o HD, você precisa dormir, para você mandar para a memória de longo prazo. Mas a parte interessante é que cada aprendizado vai sendo aprendido não integral, fragmentos do que ele já sabe, que é parecido com aquilo que a gente está aprendendo, e vai associando algumas redes neurais e enfiando novas informações. Então, às vezes, é o que eu acho, inclusive do que vocês estão falando, veio exatamente isso, de pensar que os aprendizados de outras vidas vieram fazendo parte dos aprendizados e complementados com o que a gente vem aprendendo hoje e vão se complementando, se complementando. Então, talvez essas memórias que a gente tenha não sejam memórias listas, tácitas, que você consiga enxergar elas. São memórias que são complementadas ao longo das vidas que você vai vivendo e elas vão se aumentando, se complementando, se integrando e vão fazendo com que a gente entenda hoje as coisas que a gente entende. Por isso que é interessante a gente sempre ligar com coisa boa para a gente, ao invés de criar memórias ruins, redes neurais ruins, a gente criar redes neurais boas e é o sentido da evolução.
Só um complemento. E mesmo assim, Guilherme e todos, nem sempre nos é permitido lembrar de vidas passadas. O tempo no plano espiritual, ele é contado de uma maneira muito exponencial. 1 hora no plano espiritual dá para você escrever um livro. Então, imagina o quanto você não pode fazer, ter de aprendizado, de experiência durante o sono. Isso sim é um pedido adequado para fazer. Não conhecer, né, as vidas passadas. Boa noite, pessoal. E eu acho muito importante a gente também ter isso em mente, que a espiritualidade ela é muito séria. Nossa vida é muito séria, tanto a encarnada, mas vezes infinito a desencarnada. Então, assim, uma coisa que me ajudou bastante, porque somos humanos, encarnados, a gente tem curiosidade. Ah, será que eu fui a Cleópatra? Alguma figura histórica, exato, mas aí é que tá, a espiritualidade ela é bendita e ela é sábia por isso, ela não brinca com a nossa vida. Do mesmo jeito que ela nos dá exemplos para que nós encarnados, diante de toda a nossa limitação, nós não brinquemos nem conosco, nem com o próximo, né? Então, é muito importante. A nossa vida ela não é um talk show de comédia ou pastelão, né? Em que a gente vai relembrar para ficar tentando espezinhar quem foi o meu vizinho, o meu cônjuge, o meu pai, né? Será que isso faz sentido? E aí, um pensamento que me ajudou bastante nessa caminhada é sempre perguntar, quando vier, né, certos tipos de pensamento ou curiosidades, eu sempre pergunto: isso vem de Jesus? Isso vem de Deus? A resposta é imediata. Se não é, se é uma grande bobagem, se é especulação, vamos dizer assim, desaparece. Por quê? Porque nada, nenhuma obra é inútil. A espiritualidade não. A espiritualidade trabalha 24 horas, 7 dias por semana, o tempo inteiro. Mas ela trabalha com utilidade, nunca com não utilidade. Por isso que a gente fala que o telefone sempre toca de lá para cá e não de cá para lá. Não é hoje, ai, eu tô com tanta vontade de saber como é que eu nasci na época do Egito. Não é assim que funciona, né? Então, eu acho que é importante a gente ir trazendo essa seriedade, mas uma seriedade de naturalidade, né? Para nossa vida, para os nossos sonhos, enfim. O sonho, ele é uma oportunidade. Ele é a oportunidade do nosso corpo físico se restabelecer e é uma oportunidade que o espírito tem de, no mínimo, respirar. Respirar um pouco longe das amarras aí, que é o nosso corpo físico. Eu acho que o resumo básico é: o nosso sono é necessário para o corpo físico. Os sonhos, eles existem e eles vão ser lembrados ou não, e eles vão acontecer de acordo com aquilo que seja o mais adequado, né, para a nossa vida, para o nosso desenvolvimento. Então, a pergunta que a Amanda fez foi: é possível a gente sonhar com vidas passadas? Sim, a resposta é sim. Agora, daí a gente querer sonhar com vidas passadas vai uma grande distância. Então, o que a gente pode pensar é nisso. Se a gente tem, e acho até que é possível, é natural que exista uma curiosidade, porque quem nunca pensou, o que será que eu fui numa outra vida? Isso é natural que a gente pense, né? E a gente, né, agora não, que a gente já tem mais conhecimento e tudo mais, mas muita gente pensa: será que eu fui uma grande figura? Geralmente, a maioria das pessoas não pensa que ela foi um simples camponês, entendeu? Uma pessoa simplesinha e tal, e que teve a sua vivência, porque é isso que cada um de nós somos. Uma vivência em cada experiência de vida na Terra, e que isso vai agregando sempre experiências e vivências que vão compondo o nosso espírito como um todo, né? Então é isso, é possível a gente sonhar? É, mas aí daí a pedir já é outra história, né? E acho que a gente vale sempre lembrar o grande benefício que a gente tem quando a gente faz uma oração. E a gente também já trouxe, nunca me esqueço, quando o Nicolau trouxe aquilo que existe no Evangelho, que fala sobre a prece 100% eficaz.
que é a prece 100% eficaz? A gente normalmente entende prece como algo que a gente sempre pede, né? A gente pede, meu Deus, ajuda em tal coisa. Meu Deus, ajuda em aquilo outro. Eu queria tanto isso, queria tanto aquilo. Mas o que é a prece efetivamente eficaz? É aquela em que a gente pede por força, por coragem, por resistência, por determinação para a gente conseguir seguindo a despeito de percalços e conjuntamente com as alegrias que a gente também tenha, né? Então, essas são as nossas preces eficazes. E fazer isso antes de dormir é realmente um grande benefício que vai ajudar nos nossos sonhos, ainda que a gente lembre-se deles ou não, né? Bom, a pergunta 406 é: quando vemos em sonho pessoas vivas que conhecemos perfeitamente praticarem atos em que absolutamente não pensam, não é isso um efeito de pura imaginação? E olha o que os espíritos responderam. Eles disseram assim: em que absolutamente não pensam? Como o sabes? Seus espíritos podem vir visitar o teu, como o teu pode visitar os deles. E nem sempre sabes o que pensam. Além disso, frequentemente aplicais a pessoas que conheceis e, segundo os vossos desejos, aquilo que se passou ou se passa em outras existências. Então, aqui tem um linguajar, né, que é diferente do que a gente está acostumado no nosso popular aqui. Mas, basicamente, aqui, tentar traduzir um pouquinho para ficar mais claro em relação ao nosso português aqui popular, né? Então, a pergunta que Kardec fez foi: quando a gente vê em sonho pessoas vivas, em que a gente conhece, pessoas que estão encarnadas, quando ele quis dizer assim, pessoas vivas, aquelas que estão encarnadas. Eu sonho com fulano de tal ou fulana de tal. E a gente conhece essa pessoa. E aí a gente vê no sonho essa pessoa praticando algum ato e que a gente pensa, puxa vida, mas isso aí, essa pessoa nunca ia pensar em fazer isso. E os espíritos responderam, como é que a gente sabe? A gente não sabe. Porque a gente não sabe o que as pessoas pensam. Então, a gente absolutamente não tem condição de saber, ainda que a gente conheça bem a pessoa, mas o íntimo é de cada um. Cada um que sabe aquilo em que pensa ou não, né? E aí diz assim, seus espíritos, os espíritos dessas pessoas que estão encarnadas, deixa eu só fechar aqui um microfone para atrapalhar o som. Então, os espíritos dessas pessoas que estão encarnadas, digamos que eu sonhe, sei lá, com um irmão meu que esteja encarnado. E aí, o que acontece? Isso é possível? É, porque no sonho é possível a gente, em espírito, visitar o espírito de uma outra pessoa encarnada também. Assim como essas pessoas podem sonhar com a gente, então significa que a gente está se encontrando espiritualmente. E os nossos corpos estão dormindo, cada um na sua casa, sua cama, não é? Pode acontecer. E aí eles dizem: seus espíritos podem vir visitar o teu, né? O espírito de cada uma dessas pessoas que a gente de repente sonhou com elas. E aí a gente nem sempre sabe o que aquelas pessoas estão pensando. Além disso, às vezes a gente aplica a pessoas que a gente conhece e segundo o que a gente deseja, aquilo que se passou em outras existências, ou se passa em outras existências. Ou seja, olha como é complexo isso, né? Então é possível a gente sonhar com uma pessoa que a gente conhece, que está encarnada. Essa pessoa também pode sonhar com a gente, mas a gente não sabe, a gente não sabe o que a pessoa está pensando. E o que a gente faz normalmente? A gente pensa nessa pessoa e como a gente acha que conhece, acha que sabe o que essa pessoa pensa, a gente aplica a essa pessoa aquilo que a gente tem como desejo, né? E isso nem sempre corresponde à verdade da nossa existência atual. Mas pode ser que corresponda a algo que a gente já tenha vivido em existência anterior. Porque a gente nunca se encontra por acaso, né? Então, de repente, eu posso ter um vizinho ou uma vizinha
que foi uma pessoa muito próxima de mim, de repente até um primo, um irmão, algum parente, e em uma outra existência. De repente eu posso sonhar com uma vizinha. Mas por quê? Porque em uma outra existência a gente já foi mais próximo até. Entendeu o que é que essa resposta quis dizer? Foi isso. Quando a gente sonha com a pessoa viva, ou seja, encarnada, e a gente vê nesse sonho essa pessoa praticando alguma coisa que a gente acha que ela jamais pensaria nisso, a gente deve ter uma certa reserva, porque a gente não sabe o que. Será que ela nunca pensou nisso mesmo? É isso que eles responderam no meu entendimento. Alguém tem a próxima? Então tá. Vamos lá na próxima, a 407. Ela diz assim: é necessário o sono completo para a emancipação do espírito? Eles responderam: não. O espírito recobra a sua liberdade quando os sentidos se entorpecem. Ele aproveita para se emancipar todos os instantes de descanso que o corpo lhe oferece. Desde que haja prostração das forças vitais, o espírito se desprende. E quanto mais fraco estiver o corpo, mais o espírito estará livre. E aí, essa observação que tem, inclusive, com uma letra diferente no livro, é porque é uma observação feita por Kardec, tá? Então, diz assim: é assim que o cochilar, ou um simples entorpecimento dos sentidos, apresenta muitas vezes as mesmas imagens de um sonho, do sonho. Então, aqui, no meu entendimento, o que ele diz que os espíritos responderam em relação é preciso que a gente esteja num sono completo, tenha durante a noite, para que o espírito se desprenda, se emancipe? E os espíritos responderam que não. Às vezes, num simples cochilar, você tem um sonho de que você se lembra realmente, porque aquele foi o momento em que houve a emancipação do espírito. Então, aí houve alguma coisa que você viveu no plano espiritual e o seu corpo só estava cochilando. O Nicolau mencionou isso agora há pouco. O tempo no plano espiritual é muito em uma outra dimensão em relação ao nosso tempo aqui na Terra, né? A gente nem tem muito como aquilatar isso, mas a gente sabe que é uma outra forma de ver. Aqui a gente está muito ainda conectada à nossa densidade. A gente precisa de um tempo para que uma perna se levante, que a gente ande, que a gente se desloque, que a gente vá para um outro lugar. Então, a gente precisa de um veículo, né? Nossos veículos, carros, motos, bicicleta, que seja, para você poder chegar de um lugar um pouco mais longe. Espiritualmente, não. Espiritualmente, você não tem a densidade do corpo, né? Então, você até dizem que tem, né? Pelos relatos de André Luiz, tem os aeróbus, né? Os ônibus espirituais. Mas, enfim, basicamente o que acontece, segundo os relatos que a gente tem da vida no plano espiritual, é que o pensamento é rápido. Você pensou na pessoa, você já entra em contato com ela espiritualmente. Agora, aqui na Terra, enquanto encarnado, a gente tem esse tempo, e o deslocamento é mais lento. O que não impede que, num simples cochilo, não precisa de um sono completo, o espírito se emancipe e a gente tenha uma vivência de um sono, de um sonho. Ficou claro isso? Tá tudo bem? Podemos ir mais uma? Então vamos lá. Parece-nos, às vezes, ouvir em nosso íntimo palavras pronunciadas distintamente e que não têm nenhuma relação com o que nos preocupa. De onde vêm elas? E aí os espíritos responderam: sim, e até mesmo frases inteiras, sobretudo quando os sentidos começam a se entorpecer. É, às vezes, o fraco eco de um espírito que deseja comunicar-se contigo. Interessante, né? Aqui eles colocam como no momento em que a pessoa, de repente, está quase dormindo naquele processo. Não sei se já aconteceu com vocês, mas eu tenho acontece isso comigo frequentemente. Antes de dormir, aí eu começo a fazer tipo um retrospecto, penso no que aconteceu naquele dia, agradeço muito, né? Rezo agradecendo tudo que aconteceu e tal. E aí, de repente, eu começo parece que eu tô até quase que saindo do corpo, flutuando, sabe? Assim, eu começo a fazer. Aí eu penso,
E aí eu estou entrando no sono. E aí adormeço. Né? Então, pode acontecer de, nesse momento, de repente você meio que escutar, segundo os espíritos, não só uma voz, uma fala, alguma coisa, mas às vezes frases inteiras. É nesse momento que pode acontecer, sim, de um eco de algum espírito que esteja comunicando com a gente. Agora, pelo menos já aconteceu comigo, não só no momento em que estou entrando no sono, como também quando estou acordando. Já aconteceu comigo de a hora que estou acordando, sabe quando você está começando a perceber que você está voltando para o seu momento de encarnado aqui? Então já aconteceu de eu escutar frases assim, tipo, às vezes um incentivo, segue em frente, sabe assim? Aí eu fico pensando, nossa, acho que recebi uma mensagem. E aqui no livro está dizendo que isso pode acontecer. Às vezes é como se fosse um eco de algum espírito que está trazendo um recadinho para nós. Diga, Adriana. Obrigada. Eu ia comentar isso mesmo. Para mim acontece muito. Ah, é. Esqueci. Para mim acontece muito de manhã. Inclusive, às vezes eu acho que eu não estou tão cansada que eu não vou aguentar o despertador e eu peço, se puderem me acordem em tal hora e comigo funciona. E às vezes eu falo, puxa, eu pedi para ser acordada, agradeço se vocês vieram, mas eu estou com muito sono, vou ter que dormir mais um pouco. Então dá tempo e eu cá. Já é uma escolha. Então, assim, é claro que eu boto o despertador, mas às vezes eu não ouço. Eu sou uma pessoa que eu boto dois e eu não ouço os dois. Então, mas eu sinto um chacoalhão. Então, para mim funciona de manhã, de noite não, de noite eu desmaio. É, essa programação neurolinguística. É. Você programa o seu cérebro para despertar a tal hora. É. Mas é uma forma. É, com o espírito dela. É, então, a importância dessa conexão, né? E a gente percebe que isso tem alguns filmes que se baseiam nessas experiências, dessa resposta. Quem assistiu aqui Sexto Sentido? Quando o menino, que é um médium, diz para o espírito, que é o Bruce Willis, fale com ela quando ela estiver dormindo, que é mais fácil. Então, assim, isso, tá aí, ó, a resposta no livro dos Espíritos. Então, então assim, quanto essas questões de comunicação e o que está dentro passa na mídia ou até que são espíritos, são filmes que trazem uma bagagem muito interessante. É, e aí depois você percebe, no final do filme, você vai sacar que o cara tá morto já. Que ele é um espírito também. É. Pô, quem não assistiu, agora já foi. É. Então, assim, o quanto é importante você perceber que muitos filmes, eles estão baseados, sim, em situações que a gente fala assim, ah, não, isso não tem nada a ver com o espiritual. Sim, está dentro do livro dos Espíritos a resposta. Então, são situações que acontecem, sim, no nosso dia a dia. E em Hollywood, né? É engraçado você. É, então, boa noite, né? Adri, eu acho legal você ter comentado isso, porque eu estava pensando exatamente isso, a questão assim, de como essas ideias, elas permeiam a nossa sociedade. Assim, você vê isso várias vezes em filme, e eu estava pensando exatamente isso. Falei, eu não vou falar isso porque, pô, acho que eu vou desenvolver demais o assunto, mas você falou do filme, então é engraçado como. Então. E o livro também, viu? Porque eu queria tanto um livro agora, você me entregou o teu. Aí eu tenho um filme que é novo também, que é não, mas eu não vou contar o final. O Robin Williams e a Julia Roberts, na época que eles eram novinhos ainda, né? E
chama Hulk, A Volta do Capitão Gancho. E eu não sei quem viu se todo mundo já viu esse filme. O filme é legal, é bom, né? Tá. Eu acho. Quem que é o garotinho aqui, ó? Vale a pena. Isso. Como que é seu nome? Ricardo, esse filme é um filme, é um filme legal. Agora eu te achei, porque eu estava olhando lá e não conseguia. Eu não estava conseguindo localizar, para eu perdi ele lá. Vale a pena. Tá? Então, é a história do Peter Pan, né? E aí, o Peter Pan é uma criança que não quer crescer, né? E ele decide crescer para viver a história de amor dele com o Andy, né? E a Sininho tem ciúmes, né? Que é a fadinha do filme. É? É a fadinha do Peter Pan. E ela fala, Peter, eu sempre. Sabe aquele lugar entre o sono e o despertar? Aquele lugar que a gente ainda não tem, não sabe se está dormindo ou se está acordado? É o lugar que eu sempre amarei você. Quer dizer, é uma história muito bonita que, assim, eu acho que eu acredito que, assim, que é quando a gente reencontra as pessoas que a gente gosta, os amigos que a gente deixou do lado de lá, né? E a gente, assim, as nossas afeições queridas, né, que não estão aqui, né? Porque eu fico imaginando quantos amigos a gente não tem que estão do lado de lá, amigos de verdade, né? Pessoas que foram nossos pais, nossos cônjuges, nossos filhos, né? E estão do lado de lá, e a gente se encontra exatamente, acho que nesse momento, né? Como os desafetos também, né? Mas, assim, eu acho que vale a história do. Acho que é por isso que talvez, assim, dormir seja uma coisa tão boa, né? Assim, e essa zona incerta, né? Que é uma das mais gostosas, né? Que a gente está com um pé do lado de lá e um pé do lado de cá, né? A gente não sabe ainda em que lado que a gente está da nossa existência. Vamos lá. Beleza. Então, a 409 diz assim: muitas vezes, no estado em que ainda não é o cochilo, quando temos os olhos fechados, vemos imagens distintas, figuras das quais apanhamos os pormenores mais minuciosos. É um efeito de visão ou de imaginação? Uma boa pergunta essa, né? Será que a gente está imaginando ou realmente a gente está vendo alguma coisa nesse sentido? Aí os espíritos responderam: entorpecido o corpo, o espírito trata de quebrar a sua cadeia. Ele se transporta e vê. E se o sono fosse completo, isso seria um sonho. Então, veja. Peraí. O Nicolau disse assim, é a mesma coisa de a gente ouvir as frases. Então, se a gente está naquele processo, como você falou, nesse trânsito, né? Pode acontecer, sim, de a gente ter esse contato, esse contatozinho rapidinho, em que a gente está meio que emancipado, mas ainda está preso na cadeia do sono, do corpo, né? Eu gosto de uma expressão que é até forte, mas é de uma música do Zé Ramalho que ele fala assim: preso nessa cela de ossos, carne e sangue. Nós somos espíritos, em essência, só somos espíritos de verdade. Só que a gente, em cada encarnação, tem essa veste aqui. E é isso, nós estamos dentro dessa cela. E naquele momento em que a gente está adormecendo, é por isso que fala emancipação da alma, é o momento em que o corpo está se desconectando. Então, pode acontecer um encontro, pode acontecer uma frase. E aí, nesse sentido, a gente pode ter esse contato com o plano espiritual. E se a gente está só entorpecido e escuta uma frase, está só entorpecido e tem uma visão, será que é uma imaginação? Pode ser, sim, alguma coisa que a gente já esteja antecipando. E se a gente continuasse realmente fosse um sono completo, aquilo seria um sonho mesmo, né? Esse é o meu entendimento dessa resposta. De novo, uma pergunta. E se essa imagem não for boa? O que eu faço? Ora, tudo é lição, né? Ou quando é bom, é para o coração. Quando não é bom,
É para o pensamento. É para reflexão. Podia ter falado assim que rimava melhor. Ou é para coração ou é para reflexão. Né? Ou é coração ou é reflexão. Ou é, às vezes, também, a necessidade de uma prece. Às vezes você vê um espírito que está precisando de uma prece. E que prece é? Eu vou rezar Ave Maria, eu vou rezar Pai Nosso? Pode ser, mas você pode simplesmente pedir: meu Deus, que a vossa misericórdia acolha esse irmão ou essa irmã. Pronto, você fez sua prece. Ou você pode falar assim, Morgado de Mateus 4:36. Ou, ou uma terceira via. Será que isso é um presente para mim? O que a espiritualidade está querendo dizer? É isso, porque muitas vezes a gente fala, é o outro, né? É o próximo, é o espírito. Mas e o nosso? E a gente? Muitas vezes, essa imagem que não é legal, na verdade, é um presente, um pedido de atenção da espiritualidade, dos seus mentores, dizendo: preste atenção aqui. É um termômetro. Tá, eu só gosto de lembrar, você falou assim, né? O Nicolau disse, a gente fazer uma prece para aquele que a gente acha que não é uma imagem legal que apareceu e tal, de repente alguém está precisando de uma prece nossa. E a Sabrina completou, às vezes é um presente para a gente também olhar para a gente. Eu tenho uma, uma frase, eu gosto de música, gente, vocês já viram, né? Então tem uma frase de uma outra música que eu gosto, que é assim, é uma frase de uma música que fala assim: abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Então, finalmente eu vou dormir, aí eu me vem essa frase na cabeça. E aí, não sei se eu já tive conscientemente alguma coisa do tipo assim, fazer uma imagem uma imagem que não muito agradável. Mas se me vem a ideia de alguma coisa que parece que começa a me perturbar, uma imagem ou uma situação, às vezes, eu começo a pensar que Deus abençoe todos os envolvidos, a mim inclusive, e tudo que tiver envolvido. Então, eu acho que a gente, né, na oração, a gente pede a bênção de Deus, o acolhimento, envolver em amor todos os envolvidos. Porque às vezes a gente não sabe o papel da gente naquela história toda, né? Então, a gente entrega. Eu chamo isso de entregar. Então, abençoa, Senhor, essa imagem, abençoa a mim também, abençoa todas as famílias, né? Diga, Nicolau. Tá bom. Então, agora está chegando o final do ano, e como a gente faz em todos os anos, a gente sempre tem uma ação de Natal. Já tivemos ação de Natal que envolveu pessoas em situação de rua, e já tem alguns anos, acho que uns 2 anos, mais ou menos, que a gente tem levado cestas básicas para uma comunidade em Pirapora do Bom Jesus, muito pobre, uma região muito pobre. Então, cada cesta básica custa R$ 73,50, né? Mas qualquer doação será útil. Se eu posso doar R$ 10, ajuda. Eu posso doar meia cesta, ajuda. Se tiver alguém que quiser doar 10 cestas, ajuda mais ainda, né? O importante é cada um, se puder, se for o caso, sem forçação de barra nenhuma, zero, tá? Mas lembrar que muitas pessoas não têm o básico no Natal, né? Então a gente, como nós vamos interromper as atividades físicas no dia 10 de dezembro aqui do centro, para voltarmos em janeiro, então como nós vamos interromper as atividades até dia 10 tem, no dia 10 é a última sessão, né? E voltarmos em janeiro, a gente já está falando agora, hoje é quase dia 19, né? Então é importante já dar esse lembrete. E também, se alguém, além de algum donativo relativo a essas cestas básicas, quiser doar algum brinquedo, a gente deixa as caixinhas aí fora, trazer algum brinquedo que a gente vai levar até essa comunidade, tá? Por que nós paramos em dezembro? Nós não sabíamos, mas isso nos foi trazido pela espiritualidade. Dezembro é um mês de muitos suicídios. É o mês de mais suicídio no planeta Terra, o mês de dezembro.
por incrível que pareça, mês de festas, natalinos, mas é um mês onde muita gente com amarguras acaba, lamentavelmente, colocando fim a essa dádiva que é a reencarnação. Então, o que que acontece com toda a equipe espiritual, os protetores da casa? Eles fazem um trabalho especial para essas pessoas que ou estão prestes a se suicidarem ou que acabam de se suicidar. E há todo um acolhimento, há todo um trabalho feito por toda a equipe espiritual da casa, e por isso a gente interrompe as atividades presenciais físicas, né, para que também possa haver uma força maior de ajuda, de auxílio a essas pessoas perdidas na ignorância, encarnadas ou desencarnadas ou suicidas. E uma coisa que os nossos mentores pedem é que continuamos em prece para o nosso centro, que é como se aqui fosse um ponto de energia onde eles conseguem trabalhar e se recarregar, usar o nosso ectoplasma para auxiliar esses espíritos. Então, a prece, mas poxa, hoje não tem centro. Tem sim. Então, tem a conexão. Você pode ir lá às 7 horas da noite, 7h30, fazer a sua prece. Assim como todos os dias, é sempre bem-vindo. E essa questão da cesta básica, o Nicolau estava falando, a gente sempre busca, né, sacolinhas, tal, essas coisas, mas eu comentei, ele até falou, pô, pede auxílio, né? E veio essa orientação que o maior presente que podemos dar a alguém é tirar a fome. Esse é o maior presente. Que fome dói. Só quem passou fome sabe. A fome dói muito. Então, quando você dá isso para alguém, é o maior presente. Não adianta, sim, não adianta você dar um baita carrinho, aquele carrinho não se come. É lógico, a gente dá para os nossos filhos, a gente tem condições, a gente pode, numa outra situação, ou Dia das crianças, a gente vira e mexe, faz as campanhas assim. Esse ano a gente acabou não fazendo, porque teve um foco maior do centro, então teve umas despesas maiores. Mas esse Natal focou-se nessa questão da cesta básica, ok? Aí a gente divulgará no grupo de mensagens o Pix do centro e tal, para centralizar. Vamos até colocar um cartazinho aí, né, Fran? A gente coloca todos os dados, né, na página do centro, no site, no YouTube e também no YouTube não tem como é a imagem. A gente já está colocando agora porque a gente já está falando, está sendo gravado, vai ficar lá. Mas na página do Facebook e a gente então publica também no grupo. Se alguém ainda não está no grupo Mensagem Simplesmente Amor, que é esse grupo onde a gente compartilha o link para cada uma das reuniões e quiser, pode me passar o telefone que a gente inclui, né? E esse grupo ele é só para isso mesmo, para a gente colocar essas mensagens importantes, tá? Para o centro. Então, é isso que a gente queria dizer. Eu só queria complementar uma coisa. Quando a gente auxilia alguém a não sentir a dor da fome, na verdade, a gente está alimentando a nossa alma. Então, a gente está alimentando o nosso espírito também, porque a dor material da fome é dura. E quando a gente ajuda, de alguma forma, o nosso espírito é alimentado, porque a gente sente, né, a alegria de poder fazer isso, quanto a gente não pode. E se a gente pode, com o que puder, realmente aquilo que for possível dentro de cada um, de cada coração, é muito bom, né? A alegria da gente poder colaborar alimenta a nossa alma também, viu? Então, alguém quer fazer a nossa oração de encerramento? Bom, gente, então quem está em casa nos acompanhando, os que estão aqui presentes, que estão com a água, trazem água para perto de vocês, porque o momento da oração é o momento
em que os nossos amigos espirituais utilizam para fazer a fluidificação dessa água. Então vamos fechar os olhos, vamos elevar o nosso pensamento a Deus. Senhor, o sentimento maior neste momento é o sentimento de gratidão. Gratidão pela presença nesta casa de amor, gratidão pelo estudo aqui desenvolvido hoje, despretensiosamente, quantas ideias, quantos ensinamentos nós tivemos a oportunidade de compartilhar e de saborear neste encontro. Eu digo, Senhor, que renove sempre a nossa disposição, o nosso ânimo e a nossa boa vontade para estarmos sempre aqui em todos os dias de trabalho, seja como trabalhador, seja como frequentador. A egrégora do centro há de ser fortalecida e dividir com todos nós todos os benefícios que ela nos traz. Gratidão, Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Uma boa noite a todos. Até a próxima terça-feira. Que nós tenhamos todos uma semana abençoada de paz. Grande abraço para todos.